e passo a palavra ao secretário Mauro Filho, deputado, professor. Mauro, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Minha primeira palavra é dizer do privilégio, né, que tenho hoje em poder participar da 13ª edição do TCE Debate. Portanto, cumprimentar ao ilustre presidente, conselheiro Valdomiro, por conduzir essa casa com tanta percussiência. Abraçar em especial ele que tem estado à frente de todo esse processo, que é o conselheiro Adilberto, que tem contribuído assim de maneira nacional. Ele tem participado de vários fóruns, onde eu tenho também tido a oportunidade de estar junto nesses debates pelos estados afora, com organismos multilaterais também presentes. Portanto, fica um registro, né, especial a todos aqueles que fazem, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado. Abraçar todos os técnicos. Eu tenho debatido com muito de vocês, né, o entendimento que a gente tenta chegar a um valor comum de como algumas ações possam ser interpretadas, alguns indicadores também, né, possam ser compreendidos pelo próprio tribunal e pela própria população como um todo. E, obviamente, agradecer a presença de tantos que estão nos assistindo, abraçar os internautas todos, mas em especial, né, pessoas aqui ilustres, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde, que bom tê-la aqui, a defensora-geral, doutora Elizabeth, o doutor Osiete, representando o Ministério Público, também aqui conosco, o conselheiro, quero abraçar o conselheiro Joaquim de Goiás, aqui presente. Aliás, o conselheiro Adilberto, nessa reforma que vou falar lá na frente, da Lei Complementar 178, ele participou nacionalmente, a Tricom participou muito em assegurar os espaços que eram necessários aos tribunais de contas de todo o estado do Ceará. E, por último, eu tenho que abraçar primeiro o meu companheiro de faculdade, Paulo Matos, pela grande exposição que fez aqui, com o seu modo de entender todos esses dados, mas me permito aqui, meu caro presidente Valdomiro, saudar ela, que tem sido realmente a extraordinária secretária da Fazenda do estado do Ceará, tem conduzido, né, todo esse processo com muito rigor. Ao longo de 12 anos, quase 12 anos, eu tive também o privilégio de conviver com toda a sua sabedoria na gestão tributária, portanto, eu tinha que fazer um registro especial aqui para ela nesse exato momento. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui com a minha apresentação, aliás, abraçar o Raimi, o Juraci, como disse a Fernanda e o Paulo antes, nós, inclusive, fizemos todo o treinamento para que isso aqui não saísse errado, vamos dizer assim. Que bom, né, que até nessa novo momento aqui de pandemia, de lives, de videoconferências, né, isso seja tão, essa proficiência, né, seja tão qualificado no âmbito também do Tribunal de Contas. Então, minha primeira palavra, esse é um debate sobre finanças públicas, que é uma coisa difícil das pessoas compreenderem, tanto no custeio quanto no gasto de pessoal e a consequência que tem sobre os investimentos. Primeiro conceito que, antes de entrar na apresentação e nos números, ajuste fiscal não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal, aí as pessoas vendem muito mal, o governo federal vende muito mal ajuste fiscal, no sentido de que as pessoas só veem isso como corte disso, daquilo ou daquilo outro. Ajuste fiscal é você dotar o Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando município, Estado, União, de ter recursos para investimentos, para poder atender às demandas da população. Essa é a razão de se fazer ajuste fiscal. Então, aqueles menos favorecidos, que dependem de uma ação do Estado mais vigorosa, precisa ter o Estado consolidado fiscalmente para que, portanto, todas essas ações possam ser desenvolvidas. E, por último, não existe social sem recursos. Então, o setor público, para fazer as políticas sociais, e a esquerda brasileira não consegue compreender isso, para ter dinheiro, para fazer política social, tem que ter grana. O setor público tem que estar ajustado, tem que ser capaz de fazer os seus investimentos. Por isso que estou chamando aqui a atenção desses dois conceitos que eu reputo fundamental para
para poder compreender a todos aqueles que estão, nesse momento, nos acompanhando nesse instante. Eu estou tentando aqui já entrar com a minha apresentação. Eu não sei se já está dando para... Onde é que é apresentar? Eu espero que todos vocês consigam... Ainda não. Espero que todos agora consigam ver. Todos estão vendo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar por uma exposição rápida sobre a situação financeira da União e o impacto que isso representa no estado do Ceará. Sempre vou procurar fazer esse viés em relação, até porque vou comentar um pouco sobre a emenda constitucional número 109, que tem um impacto fiscal, era para ter tido um impacto fiscal tanto na União como nos estados brasileiros. Então, é importante que a gente faça esse preâmbulo, 7 minutos, mais ou menos, em relação a essa questão, para que, ao final, a gente fique centrado nesses impactos em relação ao estado do Ceará, até porque o professor Paulo e a secretária Fernanda abordaram esses números já com muita precisão. Então, no que concerne a atividade econômica, essa primeira tela diz o que é que aconteceu em 2020 para o país. Havia aquela previsão de decrescer 9%, 10% o seu produto interno bruto, mas nós terminamos com 4,1%. Isso teve várias razões, entre elas o auxílio emergencial, que a União gastou 293 bilhões de reais para poder diminuir esse impacto de retração econômica. Isso aumentou a demanda agregada, inclusive diminuiu a questão do desemprego, enfim, que acabou ainda se elevando, mas é importante a gente ter esse dado. E comparar, vou já chegar lá, como é que isso se comparou com o estado do Ceará. A previsão de 2021 é que o Ceará cresça 3,55% e o Brasil cresça um pouco menos do que a gente, que é o número que está sendo oferecido pela própria União, de 3,9%. Esse outro quadro é porque o Ceará precisa exportar mais, precisa ter a economia mundial crescendo para absorver tanto do Brasil como os nossos produtos, mas ano passado o mundo inteiro decresceu, salvo a China, que ainda conseguiu crescer 2,3%. Isso é um dado importante para a gente ter o contexto da pandemia em nível mundial. Portanto, não foi só o Brasil e o Ceará que tiveram aí dificuldades em enfrentar toda essa questão, mas sim o mundo, que agora, obviamente, como disse o conselheiro Adilberto, como é que isso vai impactar a questão de 2021. O Brasil, portanto, em 2020, decresceu 4,1%, eu não vou entrar aqui na questão trimestral, e o estado do Ceará, 3,56%. Esse dado já foi divulgado pelo IPES, que é o nosso órgão aqui de assessoramento econômico, hoje presidido pelo professor João Mário, já foi pelo professor Flávio Ataliba, que agora está conosco aqui na CEPLAG. Portanto, o Ceará ainda conseguiu, na redução da atividade econômica, ter percentuais inferiores do que foi experimentado pela economia brasileira. O maior impacto na queda, quando você decompõe por setor, foi serviços. E aqui no Ceará, que também tem grande receita de serviços, veja, quando eu decompus aqui, que impacto foi esse tão grande do setor de serviços? Na realidade, o serviço prestado às famílias é que, na realidade, com os isolamentos, enfim, com várias medidas que eram necessárias para poder conduzir e controlar a pandemia, já que a vacina não existia. Aliás, havia até resistência em fazer a vacinação, em comprar vacinas. Portanto, esse foi um impacto importante que o povo brasileiro precisa ter conhecimento e entender de onde veio esse impacto de redução tão grande no produto interno bruto. Isso, a questão da inflação, o Ceará tradicionalmente sempre, e aí por várias razões de frete, por não ter a maior parte dos seus insumos, todas vêm para cá, enfim, isso há um componente econômico que explica isso, mas em março, se você anualiza
a inflação no Brasil ela já está em 6,10 e 7,10 para o estado do Ceará. E isso tem sido a justificativa para que o Banco Central venha buscar elevações de taxa de juros. Agora, na teoria econômica, inclusive lá em macro 1, a gente tem que ter cuidado com isso, porque em uma economia que está deprimida, em uma economia que tem alto grau de desemprego, que tem significativa capacidade ociosa, você elevar a taxa de juros é uma questão que precisa ser tecnicamente melhor avaliada, e eu estou fazendo esse registro aqui para todos aqueles que nos dão aqui a oportunidade de debater essa questão, porque isso influencia nos estados brasileiros. Você diminui a atividade econômica. E quando eu falar da Selic, já eu vou dizer qual é o impacto fiscal que isso gera no país e repercussão nos estados brasileiros. Que é agora, a Selic, que sempre foi um absurdo no Brasil, o samba, que é o modelo econométrico do Banco Central, que sempre rodava nas reuniões do Copom taxa de juros menores do que o Banco Central fixava, isso precisa ficar claro aqui, mas houve, depois de muito tempo, com as reduções de atividade econômica, de demanda agregada significativas, essa taxa de juros caiu e começa, a pretexto da recomposição da inflação, voltar a ser aumentada. Ora, estão falando que ela vai a 7%. Se ela for a 6%, que é o que é a inflação hoje, para a taxa de juros real ser zero, aumentar de 2 para 6, anualizados, dá 4% da dívida pública. 4% de 6 trilhões e meio dá 260 bilhões. 260 bilhões é um impacto fiscal absurdo. O auxílio emergencial para esse ano é 44 bilhões. Então, todo mundo do Brasil, o Congresso Nacional, o povo brasileiro discute somente despesa primária no orçamento da União, como também na maioria dos estados, e se discute pouco ou nada a questão financeira. O orçamento da União, ele não é 1,5 trilhão, ele é 4 trilhões e 200 bilhões de reais. Mas isso é uma questão dada. Eu posso aumentar os juros para 380 bilhões ano, mas eu não posso aumentar o auxílio emergencial de 44 para mais um pouco, para 100, 200 bilhões, o que quer que seja, sob o pretexto de que isso geraria impacto fiscal muito grande. Então, vejam a concepção diferenciada que tem em relação à despesa financeira e em relação à despesa primária, que é o que se faz, que é o que eu estou procurando fazer nesse exato momento. No mercado de trabalho, ano passado, o Brasil ainda terminou o ano com geração de 411 mil empregos, né? O segundo semestre ele teve uma recomposição da maior parte dos empregos perdidos, e o estado do Ceará também conseguiu, ao final do ano, ele acabou tendo um indicador positivo. Isso diminuiu a sua taxa de desemprego, quando comparado com os demais estados brasileiros, de maneira significativa, porque nós fomos capazes de gerar 26.665 empregos. Esse é um dado importante a ser dominado pela população cearense, que nos dá a oportunidade de dividir nesse instante. Na dívida pública, que é a variável de análise dos investidores nacional e internacional, essa relação dívida-PIB, tanto do país como dos estados brasileiros, no país que se dizia que ia a 100% em dezembro de 2020, na realidade ele foi a 88,3%, mesmo com o gasto da pandemia, mesmo com o gasto dos 293 bilhões do auxílio emergencial, isso chegou a 88%, isso é um valor alto, assim, um pouco maior, 67%, 70% dos países da América Latina, mas é um percentual muito mais baixo de que praticamente quase todos os países desenvolvidos. O brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, lá é 120%. Só para se ter ideia de como esse número depende muito, muitas vezes até de viés ideológico. Você precisa compreender que não é nada também absurdo, como se fala. E o que interessa também é como será essa trajetória ao longo dos anos, e aí sim a gente tem que acompanhar esse percentual. O Brasil nunca conseguiu gerar resultado primário capaz de pagar os juros,
por isso que a dívida pública ela cresce, vamos dizer assim. Obviamente que há conceitos diferentes entre o resultado primário do Tesouro Nacional e aquilo que ele fiscaliza estados e municípios, e resultado primário do Banco Central. Aliás, o Banco Central, quando apura o primário e o nominal, ele é diferente, porque no Banco Central ele apura o resultado nominal por variação do estoque da dívida. E aí ele deduz os juros, que ele acompanha, tem o rigor, então o primário vem por dedução. No Tesouro, não. No Tesouro, ele realmente vai na receita primária, menos despesa primária, por isso que esses resultados, e aí muitas vezes os alunos na sala de aula, eles não conseguem compreender, a gente tem que explicar com mais detalhe por que esses conceitos são diferentes. Mas, em 94, o ano é o ano em que o Brasil mais gerou resultado primário de toda a história que a gente pode colher. É bom a gente decorar esse ano, 1994, e de 2014 para cá é só déficit. Só déficit, e agora a previsão é que até 2025 isso continue sendo deficitário. Aqui no estado do Ceará, quando a gente vai apurar na decomposição das suas despesas, o primeiro gasto mais relevante é o gasto pessoal. E aí esse gráfico, ele dá as variações de gasto de folha de 2016 para 2015, 2017 para 2016, 2018 para 2017, você vinha numa ascendência de gasto de pessoal muito grande, até quando você comparava com o crescimento da receita. E se você olhar todas as fontes, ele vai a 11%, Detran é fonte 70%, e outras instituições do Estado, que, ao final de contas, são contabilizados para a apuração do gasto pessoal, nós tivemos que dar aí um controle ainda mais forte no exercício de 2019, por isso que essa taxa de crescimento cai para 5%, e a taxa de crescimento cai para 0,43% de 2020 para 2019. Então, você fez um ajuste, vamos dizer assim. Na lei de responsabilidade fiscal, você apura isso, primeiro, separado nos percentuais por poderes. Aliás, no poder executivo, por exemplo, né, o gasto pessoal sobre receita corrente líquida, em 2020, ficou em 40,55%. Ele já chegou a 50%, mas era 42%, era 43%, enfim. E isso, o conceito de apuração de gasto pessoal, quando eu for falar na Lei Complementar 178, eu vou explicar por que essa comparação entre estados não faz sentido. A não ser a partir de agora, porque quando eu fui relator da Lei Complementar 178, eu finalmente ajustei a metodologia de apuração, mas eu vou já falar sobre essa questão. E aqui, quando eu apuro essas mesmas taxas de crescimento, quando eu coloco todos os poderes, também é mais ou menos parecido. Há realmente um controle mais efetivo desse crescimento em 2019, e em 2020, finalmente, você traz essa questão. Lembrando que, quando eu falei 40% do gasto pessoal sobre receita corrente líquida em 2020, nesse percentual não está incluído a despesa, não está incluída a despesa com o pensionista. E eu vou já explicar lá na frente, quando a gente for tratar essa questão, e isso, inclusive, vai ser resolvida, inclusive para outros poderes, vou já falar também em relação a essa questão. Previdência. Previdência é uma despesa que, mesmo quando você leva em conta 14% que é a alíquota do servidor público, quando você leva em conta os 28% da contribuição patronal do governo do Estado, e quando você vê a despesa total de inativos e pensionistas, isso gera, o Estado tem que aportar, além disso, 1.496 bilhões em 2019, 1.518 bilhões. E aí vocês devem estar achando, poxa, parece que houve aí uma acomodação nesse crescimento que vinha do déficit previdenciário. Sim, com a reforma da Previdência em novembro de 2019, e aí nós fizemos também um ajuste, e a gente foi taxado aqui no Estado como muito severo e tudo mais e tal, mas ou você fazia isso, ou você realmente perderia o controle, né, do crescimento dessas despesas, e aí capacidade de investimento
no estado do Ceará, deixaria de existir. E aí vem no conceito inicial da abertura das nossas ideias aqui com vocês, de que o ajuste fiscal ele tem uma missão própria, que é exatamente prover aos cearenses, no caso da União, aos brasileiros, prover realmente aqueles recursos que precisam ser realizados, não só dos investimentos, mas até em algumas despesas correntes, em algumas, porque a prestação do serviço também tem que ser feito e acompanhado ao longo do período. Isso significa que nós economizamos do que era previsto, sem reforma, e com a reforma, nós economizamos aqui 120 milhões de reais da despesa prevista e de 1 bilhão 518 da despesa efetivada na Previdência do Estado do Ceará, o que, portanto, também contribuiu para manter esse ajuste que está sendo feito em 2020, e isso vai preservar, e a pergunta sempre é em 2021. Essa é uma tendência que também vai permanecer no exercício de 2021. É bom lembrar que em 2022, nós, nem em 2020, nem em 2021, em 2021, sobretudo pela Lei Complementar 173, os estados não estão podendo proceder reajustes salariais. Mas nós estamos correndo aqui na Secretaria de Planejamento, processando várias ascensões funcionais de servidores, algumas, inclusive, que possam ser consideradas atrasadas de anos anteriores. É uma orientação do governador Camilo Santana, para a qual, inclusive, quero agradecer aqui a confiança nesse ato, presidente Valdomiro, conselheiro Edilberto, aqui representando o convite que o tribunal fez ao governador Camilo Santana. Portanto, e todos vocês sabem, né, a parceria importante que o governador tem com o Tribunal de Contas, e eu queria deixar, portanto, também aqui registrado nesse exato momento. Então, as ascensões estão sendo feitas, né, para vários segmentos. Entretanto, algumas categorias que não tiveram seus planos de cargos feitos nos últimos 3 anos, nós estamos dando alguns ajustes, só que não pode ter repercussão em 2021. Ele terá repercussão em 2022. E aí, para mitigar esses efeitos de 4 leis que já foram aprovadas na Assembleia Legislativa, nós estamos inserindo essa mitigação e fazendo essas recomposições de 2 vezes, em janeiro e em maio, porque é ano eleitoral, e sendo ano eleitoral, não pode haver, né, mais reajustes a partir desse período. Dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida, isso aí, a secretária Fernanda já falou, mas quero aqui fazer um comentário na preocupação, e aqui eu vejo, aqui e acolá, o Tesouro Nacional, algumas vezes também, algumas recomendações no âmbito do próprio tribunal, sobre o tamanho da dívida do Estado indexada ao dólar. Essas análises, normalmente, são feitas de curto prazo, porque eu já fiz uma análise com meus alunos 2 vezes, em qualquer período. E aí eu peço atenção a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Em qualquer período de 10 anos, vou repetir, em qualquer período de 10 anos, se você comparar dívidas indexadas à CDI, as operações hoje são CDI ou indexadores, o IPCA, o INPC, o que quer que seja, se você acompanha a variação da inflação no período de 10 anos e a variação cambial em 10 anos, vamos ver o que é que acontece. A variação do preço, a variação de preço, vai se apresentar maior do que a variação cambial. Eu deixo aqui um desafio para estudos que a gente pode fazer para que esses comentários que são necessários, que a gente deve estar preocupado, mas isso tem um componente financeiro que precisa ser melhor avaliado, porque a indexação pelo indicador de inflação também ele pode ser mais oneroso do que quando você está indexado à variação cambial. Isso aqui é uma tabela do que a União gastou com a Covid. A União gastou 524 bilhões. Para quem gosta de números, auxílio emergencial, 293 bilhões.
esse é um dado importante, eu já tinha falado no início. O Ceará, ele recebeu 15 bilhões, não sei se vocês conseguem ver aqui, o Ceará recebeu 15 bilhões de reais diretamente para a população, eu não vou gastar muito tempo aqui, representando 3 milhões e 467 mil cearenses, ou seja, 37% da população cearense foi contemplada com auxílio emergencial, que agora vai ser dizimada, porque 44 bilhões, o que vai sobrar, já na perspectiva de 2021, o que vai sobrar para o Estado do Ceará é praticamente muito pouco, e isso nos preocupa, porque isso tem um impacto na demanda agregada, no crescimento da atividade econômica, na geração do emprego e, consequentemente, na arrecadação de tributos, né, que é o que mantém essa estabilidade do Estado ao longo dos anos. E aí eu passo aqui rapidamente para a emenda condicional número 109, que é a tão famosa PEC emergencial. Qual foi o impacto que ela teve na União e nos estados brasileiros? E aqui no estado do Ceará em especial. No seu artigo 167A, ele diz o seguinte, e ela foi feita para justificar os 44 bilhões fora do teto do gasto, eu vou já chegar lá, o que é que foi feito? Eles disseram o seguinte, no artigo 167A, os estados e municípios cuja despesa corrente ultrapasse em 95%, ou supere em 95% a sua receita corrente, em vez de dizer, fica obrigado a fazer, não deve ter reajuste salarial, não deve ter ascensão, não pode ter concurso, a não ser por ocupação de vacância. Todas aquelas restrições que vocês já conhecem na Lei Complementar 173, pois bem, a União, quando mandou, não foi o Congresso, viu? A União já mandou, é facultado. Facultado eu já sou. Se a gente quiser dar aumento ou não dar aumento, nós já somos efetivamente facultados. Então, o governo federal não teve coragem, né, de poder enfrentar essa questão. Portanto, esse artigo que tanto se propalou, que era a emenda constitucional 109, a PEC emergencial, era fundamental para o ajuste da União e dos Estados brasileiros, só agamenou, não tem nenhum impacto. Muito servidor ficou preocupado, eu recebi várias associações, então absolutamente nada. Até porque, também nesse indicador, que eu vou mostrar agora, o Estado do Ceará está devidamente ajustado em relação a essa questão. Eu vou já mostrar isso aí. No artigo 169, que é uma alteração, a alteração do artigo 169 da Constituição, porque havia um conflito entre o que dizia a lei de responsabilidade fiscal, quando ia apurar o gasto de pessoal, que lá tinha a palavra pensionista, o Supremo dizia que era inconstitucional, porque o artigo 169 só falava de apuração do gasto de pessoal ativo e inativo. O pensionista ficava fora. Então, a emenda constitucional, nesse sentido, ela vem corrigir, né, essa nuance que existia, digo melhor, na Constituição brasileira, já previsto na LRF, na Lei Complementar 101, e que, portanto, esse é um artigo, portanto, e aí foi o que me deu suporte também para a modificação que eu vou já comentar da Lei Complementar 178, que é a lei complementar que eu tive o privilégio e a oportunidade de relatar na Câmara dos Deputados. Portanto, esse é um artigo que eu corrigi. Artigo 109. Enquanto nos estados o teto seria 95% da despesa corrente sobre receita corrente, aí eles criaram um outro conceito para a União, diferente do conceito para os estados. Ele disse o seguinte, se a União tiver suas despesas obrigatórias sobre a despesa primária total, despesa primária, para aqueles que não são do Tribunal de Contas, é aquela que não entra a despesa financeira. Então, despesa obrigatória aqui, despesa obrigatória primária. Sobre despesa primária total, quando atingir 95%, a União fica proibida. As mesmas coisas, de fazer concessão de aumento, de ascensão funcional, todas aquelas ações que estão previstas lá na Lei Complementar 173. Ele reproduz para a emenda constitucional. No entanto, a União só gasta 92,7%. Despesa obrigatória, que é muito, claro, muito. 92,7%.
do total da despesa primária como despesa obrigatória. Pessoal e previdência, só esses dois, 85%. Portanto, também esse artigo é inócuo. Ele em nada interfere. Esse percentual, pelos cálculos da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, do Congresso Nacional, que avalia essas contas públicas, lá diz que isso só seria alcançado em 2025. Isso se nós não tivéssemos acréscimos de receita daqui para lá e assim por diante. Portanto, nas finanças públicas, seja dos estados brasileiros, seja do governo federal, esses dois artigos, que em tese era para ser a grande justificativa da emenda constitucional 109, em nada vai alterar. Também recebi várias carreiras de servidores no âmbito lá do governo federal e mostrei que esse artigo aí, também, pelo menos pelos próximos 5 anos, ele será inócuo na efetivação desse acompanhamento de controle e nas vedações, consequentemente, que porventura viriam, né, se esse percentual fosse apurado. Aqui, quando eu disse nos estados, eu disse nem que fosse obrigatório, eu falei que para nós no estado do Ceará, e aí, portanto, focando aqui no estado, isso não teria nenhum efeito, porque em 2020, esse percentual era 87,5%. Se você olhar em fevereiro, em 12 meses, é 86 e alguma coisa, inclusive já apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. Portanto, nem dessa forma o estado do Ceará, ele seria afetado pelo aquele artigo que eu li, o 167A, quando diz que se alcançar. Quantos estados serão afetados por isso, se fosse hoje a apuração, que será baseada no exercício anterior? Você teria os mais desajustados. Minas Gerais, você teria Rio Grande do Sul e ainda teria, sabe quem? Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, ele seria um dos estados que seriam afetados por essa medida. Portanto, praticamente quase nenhum estado, lembrando que a palavra que está lá é facultado, não é obrigatório. Você deverá alcançar 95%, deverá o estado, 2 pontos, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, mas sim ficou a palavra facultado, o que, portanto, torna uma peça sem maiores execuções, vamos dizer assim. Estou correndo aqui para ficar no tempo e não ter problema, mas eu ainda tenho aqui 7 minutos. Vamos lá. O artigo 3º eu trouxe para cá, também da emenda constitucional 109, porque 44 bilhões não é o teto que poderia ser gasto no auxílio emergencial. O teto do 44 bilhões é o total que foi retirado do teto. E eu vou já falar sobre o teto do gasto, porque o Ceará tem um teto do gasto que é diferente do governo federal, e eu vou já explicitar isso, porque é importante essa questão. Então, 44 bilhões foi só o valor que poderá, aliás, ser computado fora do teto do gasto. Por isso que 29 bilhões de emenda de relator, se tivesse buscado 20 bilhões e acrescido aos 44 bilhões, você teria um auxílio emergencial que sairia de 250 para 400 reais, que seria um valor muito mais significativo para poder chegar, né, àquela população que está na extrema pobreza. Outra coisa boa dessa emenda constitucional, até porque isso vai ter impacto, o Ceará já processou isso aqui no Ceará, foi a redução de incentivos fiscais, de natureza tributária, porque a União, ela concede incentivo fiscal não somente na área tributária, mas ela concede também incentivos de cunho financeiro. Então, hoje, mais ou menos assim, 320 bilhões, eu já falar isso, de cunho tributário e mais uns 80 de cunho financeiro. Se a União tivesse feito como Estado, cortado 10% flat dos incentivos, ela teria hoje quase 40 bilhões ano. Aí o ministro Paulo Guedes adora falar em 10 anos, 40 bilhões vezes 10 são 400 bilhões. Ou seja, você teria um fluxo muito... E é porque no Brasil, quero só chamar a atenção aqui, o salmão paga 0 de PIS/COFINS. Não sou contra que ninguém compre salmão, não tem nenhum problema. Mas pagar 0 de PIS/COFINS,
O queijo suíço, no Brasil, tudo bem, se você gosta de tomar um vinhozinho, comer um queijinho suíço, né, complementando, tirando o gosto, tudo bem. Mas pagar 0 de PIS/COFINS para uma classe de maior nível de renda, está certo isso no Brasil? O filé mignon, que hoje está com... Você sabe quanto é que está o quilo de filé mignon? Eu fui atrás de saber, para poder dizer aqui hoje. R$ 69,00. Isso é uma classe privilegiada de pessoas que, pois é, paga 0 de PIS/COFINS. Lembre que na cesta básica o ICMS ele cai de 18 para 7. Mas na União, o PIS/COFINS vai a 0. Portanto, você tem aí 42 produtos que, mesmo que não se faça nada de reforma tributária, e não vou ter tempo, se nas perguntas tiverem, eu ou a Fernanda estaremos aptos para responder, se não tivesse feito nada, 42 produtos de classes mais ricas, isso daria 9 bilhões à União de nova receita. Mas a União não tem coragem de enfrentar essas questões. E, por último, é o artigo que ninguém falou, muito pouco aconteceu, é o artigo 5º dessa emenda constitucional, que ela veio para desfazer, me desculpe aqui falar sobre a minha atuação, eu desvinculei as receitas de fundos públicos em um ano, dava 160 bilhões com B de bola para o governo gastar no auxílio emergencial. Só foi aprovado na Câmara, ficou no Senado, aí a União veio e fez a mesma coisa. O artigo 5º, ele desvinculou receita de todos os fundos públicos, ele pegou 160 bilhões de reais, 160 bilhões de reais, e pagou a dívida pública. Ele não usou nada desse dinheiro. Muito pouco comentado, e eu estou aproveitando todos vocês, essa audiência de hoje, para que vocês reverberem que a União pegou. Aí mais, no meu projeto era um ano só. Esse artigo aqui pegou esse ano e mais 2 anos. Ou seja, são 2 superávites financeiros que o artigo... Essa era a essência da emenda constitucional 109. Para desviar a atenção disso aqui, eles colocaram aqueles 2 artigos de ajuste fiscal do governo federal, dos estados brasileiros, isso era uma ajuda às finanças públicas brasileiras. Pois é, isso foi pano de fundo para poder aprovar o artigo 5º, né, que eu estou acabando de fazer. E as últimas 2 questões em relação à Lei Complementar 178, eu aprovei para disciplinar o que é gasto de pessoal. Porque hoje nós não podemos comparar entre estados brasileiros, porque essas comparações são falsas. Porque cada estado tem uma metodologia. Tem estados que não apropriam o imposto de renda, que dizem que é receita própria, portanto, não era para entrar. São Paulo, por exemplo, em mais de 14 estados, o déficit da Previdência não entra no cômputo do gasto pessoal. Aqui no Ceará, todas essas nuances estão dentro, salvo pensionistas que, com a correção que foi feita na Lei Complementar 178, eu dei uma guaribada nessa questão, coloquei o déficit da Previdência dentro dela. Portanto, agora, a partir, se todo mundo cumprir, a partir do primeiro quadrimestre, esse dado já terá que ser, vamos dizer assim, aprimorado quando da expedição do relatório de gestão fiscal, que vai ser colocado pelos estados, municípios, pelos poderes, inclusive. Só que, como havia uma resistência muito grande a isso, nós tivemos que negociar também com os demais poderes, que quem, porventura, estiver fora desse limite, terá 10 anos para poder se encaixar dentro dessa nova regra que eu estou estipulando, que hoje o Congresso Nacional, e já sancionado, portanto, já é lei complementar, já está devidamente estabelecida, e aí sim nós vamos poder fazer comparações entre estados. E, por último, vai ser feito a colocação de nativos e pensionistas que estão hoje ainda registrados no Poder Executivo. Nós vamos, ao longo dos anos, portanto, em 10 anos, a gente vai realocando isso dentro dos respectivos poderes para que esse dado seja apurado rigorosamente dentro de cada poder que hoje nós temos no nosso país. E, por último, nessa lei complementar, com o auxílio do conselheiro Adilberto, de vários conselheiros,
em nível nacional também. Nós reforçamos o papel dos tribunais de contas, dizendo que ele teria várias missões para apurar essas ações. Eu preciso fazer esse registro aqui em especial, isso está contido lá na Lei Complementar 178, com alguns ajustes que foram feitos e depois vocês terão oportunidade de fazer. E, por último, o teto do gasto. Hoje, aqui no estado do Ceará, o teto do gasto é para controlar a despesa primária corrente. Lá na União é para controlar a despesa primária. Investimento, apesar de ser despesa de capital, ela é despesa primária. O que está acontecendo no Brasil? Todo mundo diz que o Brasil tem um teto do gasto. Mas se você examinar, ela foi uma emenda constitucional de 2016, que passou a vigorar em 17, 18, 19 e agora se apurando em 2020. Nesses 3 anos, se você olhar o gasto de pessoal e previdência, 85% da despesa, eles crescem em termos reais, descumprem o teto do governo. Mas aí o aluno diz, mas professor Mauro, mas o governo disse que o teto total está cumprido. É verdade. O que é que ele faz? Ele vai lá no investimento, diminui o investimento para poder sancionar o aumento das despesas obrigatórias. A União, que já chegou a investir 111 bilhões em 2011, está investindo agora 39. E eu não sei quanto vai ser em 2021. Então, na realidade, no mundo inteiro, você corta, controla a despesa corrente para fazer despesa de capital, para fazer investimento. O Brasil é o único país do mundo que corta a despesa de capital para aumentar a despesa corrente. Por isso que no Ceará, o teto do gasto, ele tira o investimento. O investimento ele está atrelado, ele não fica solto, ele fica atrelado ao crescimento real da receita, da nossa receita corrente líquida. Portanto, são compreensões, eu tenho debatido isso nacionalmente para poder tentar mudar esse conceito, porque isso diminui o crescimento econômico. Investimento público, ele, aqui no estado do Ceará, nós ampliamos o PACEM, trouxemos a siderurgia, um investimento de 24 bilhões de reais, é o que nós chamamos de efeito crowding na teoria econômica. O investimento público é feito para poder atrair o investimento privado, até porque o investimento privado é o grande responsável pela aceleração econômica de qualquer economia capitalista, vamos dizer assim. Então, são conceitos econômicos, e eu já vou terminar, eu já estou com 2 minutos a mais. Eu quero dizer que aqui a gente tem preocupação com essas finanças. O investimento, hoje, o IPES, que iniciou isso com o professor Flávio no Piforá, uma operação de crédito. Hoje, no IPF, nós estamos com matriz de insumo-produto pronta, nós estamos com modelo de equilíbrio geral para poder analisar o impacto dos investimentos. Nem a União tem isso, para examinar agora, de forma dinâmica, a qualidade dos investimentos, porque não adianta só também investir, mas a qualidade do investimento também é importante. Então, o Ceará, até nisso, na equação fiscal e na capacidade de investimento, já tão bem relatada pela secretária Fernanda, e pelo professor Paulo Matos também, a gente agora está num passo à frente para poder exatamente medir a qualidade e o impacto, né, que esses investimentos, apesar de sermos o maior do Brasil, mas com 11%, a gente ainda pensa em crescer muito mais sobre isso. Lá não vou falar, vou terminar, tem a securitização das operações de crédito existentes, isso tem a ampliação das operações de crédito que o Estado do Ceará pode tomar, mas isso eu deixo, porventura, em uma pergunta que venha a ser feita. Portanto, o Ceará, sob a gestão do governador Cid, agora sob a gestão do governador Camilo, todos preocupados, focados com as finanças públicas, focados também em direcionar os investimentos para a população menos favorecida. Aliás, ele acaba de ampliar o cartão Mais Infância para 150 mil pessoas aqui no estado do Ceará, um programa social extremamente importante, e porque esses auxílios todos têm sido temporários, mas esse, especificamente, um benefício que o governador fez, obviamente, com o alicerce financeiro, que a secretária Fernanda já falou aqui, que, com certeza, e aqui no COGEF, no Comitê Gestor do Estado, do qual eu presido, o Secretaria de Planejamento preside, a gente tem realmente um controle muito grande desse custeio de todas as secretarias do Estado, e eu acho também que é uma das razões. E eu acredito, sim, que é possível fazer um Brasil e um Ceará muito mais justo e muito mais desenvolvido. Muito obrigado aí pela oportunidade, meu caro Tribunal de Contas do Estado.
Obrigado, secretário Mauro Filho. Eu sou testemunha da sua atuação no Congresso Nacional como um dos líderes do Congresso Nacional, os principais parlamentares discutindo esses temas fiscais que são sempre discutidos, na verdade, são sempre temas importantíssimos, mas ano passado, né, por conta da pandemia, isso foi discutido com muita intensidade, e o deputado Mauro Filho foi um dos principais interlocutores do Congresso Nacional, os principais líderes do Congresso Nacional, e eu acompanhei muito de perto isso. Até comentei com ele que era uma pena para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados em especial, a volta dele para o Ceará como secretário de Planejamento, mas ele sempre atende ao chamado do Ceará e acaba voltando, mas de fato empobreceu o Congresso Nacional, que é muito carente disso, de gente que tem uma experiência de gestor, uma experiência teórica de professor, enfim, PhD em economia. Isso faz uma falta enorme no país, né? Esse debate público nacional, ele participava ativamente, contribuía muito, inclusive nos ajudou, nós, do Tribunal de Contas, acolheu as nossas sugestões, nos ouviu, somos gratos também a ele por conta disso. Então, muito obrigado pela sua discussão, foi muito interessante, que trouxe a temática nacional, além da temática estadual, que é fundamental, mas também a temática nacional e as repercussões que tem sobre o Estado do Ceará. Então, muito obrigado, foi muito importante. Há muitas perguntas aqui, e eu vou já fazer, mas antes eu vou voltar a palavra para a doutora Larissa, que a gente vai lançar o monitor fiscal. Mas, muito rapidamente, uma coisa muito informal, só para marcar o lançamento, e depois a gente passa para as perguntas, tá bom? Doutora Larissa, por favor. Obrigada. Agradecemos aos ilustres apresentadores, bem como as valiosas considerações do nosso mediador. Nesse instante, antes do momento reservado às perguntas, teremos o lançamento do projeto Monitor Fiscal, como o doutor Gilberto falou, que é vice-presidente do TCE Ceará, idealizador e mediador do TCE Debate. O conselheiro Gilberto Pontes também é coordenador geral do Núcleo de Pesquisa do IPC, do NUPESC. Então, vamos começar agora esse momento tão importante também do debate, que é o lançamento do projeto Monitor Fiscal. Obrigado, Larissa. Então, a ideia do monitor fiscal, que ele foi desenvolvido, como disse a doutora Larissa, no Tribunal de Contas, mas especificamente na Escola de Contas, né? Na Escola de Contas, que é presidida pelo conselheiro Alexandre Figueiredo, também presidido por ele, a gente criou um núcleo de pesquisa, era muito bom na área de ensino, na área mais de extensão, mas faltava a parte de pesquisa. Então, eu me propus a coordenar esse núcleo, e o doutor Raimi, que foi secretário de Controle Externo do Tribunal, está à frente dele diretamente, né, o coordenador geral, e um dos produtos que a gente tem é o monitor fiscal, que a gente está lançando hoje. Foi feito dentro do âmbito do cientista-chefe, inclusive o doutor Paulo Matos é o cientista-chefe deste projeto, há várias outras pessoas aqui envolvidas, vou até citá-las aqui, o Paulo Matos como o cientista-chefe, a doutora Sara, o doutor Jaime de Jesus, Sara Lima, a Maria Alice Nogueira Gomes, o Magno de Almeida Filho, o José Aragão e o Sérgio César Cardoso, são os pesquisadores, todos eles doutores, mestres nessa área, né, e a gente tem, acho que uma pessoa ou duas da área de cientista de dados, a maior parte da área de economia, de políticas públicas, esse é o perfil. E qual é basicamente o objetivo do monitor fiscal? Secretário Mauro, doutora Fernanda e todos que nos escutam. Basicamente é o seguinte, olha, o tribunal, a gente vê, nosso diagnóstico é que o tribunal vai bem na análise das contas públicas, por exemplo, quando ele faz o parecer das contas do governador e os pareceres prévios das prefeituras. Eu acho que são análises boas, as pessoas olham e comentam, a imprensa cobre e tudo mais, mas essa análise ela tem um passo a mais, porque essa análise é muito olhando para o retrovisor, olhando o que aconteceu ano passado, né? Esse ano, por exemplo, quando chegar nas contas, nós já estamos agora entrando em maio, final de abril, começo de maio agora, amanhã, a partir de amanhã, né? E a gente ainda não olhou o que está acontecendo este ano. A gente está concentrado ainda no ano passado. Então, era muito importante que o tribunal passasse a analisar também o que está acontecendo agora e fazer prognósticos, avaliar riscos, apontar riscos, fazer alertas, não é? Para contribuir com a gestão pública. Não olhar apenas o leite depois que já derramou, mas também, para e passo, concomitantemente, observasse isso. E só que a maior parte dos servidores dos tribunais, na verdade, todos os servidores dos tribunais já estão extremamente ocupados com o dia a dia. O dia a dia realmente absorve muito, né? Olhar todos os pareceres prévios, depois que entraram as contas municipais, isso ficou ainda mais complicado ainda. Então, a gente pensou utilizar essa estrutura do cientista-chefe, né? Que a FUNCAP, e a gente é muito grato ao doutor Tarcísio por essa grande ideia e por ter
acolhido a entrada do Tribunal de Contas neste projeto. A partir deste projeto, a gente trazer as pessoas da universidade, professores, mestres, doutores, e interação muito próximo com os técnicos dos tribunais, mas eles envolvidos diretamente, para fazer isso. Então, a nossa inspiração é a instituição fiscal independente, né? Ela é uma inspiração, mas também o monitor fiscal que o FMI tem, a OCDE também tem um acompanhamento desse nível, que é basicamente isso, o controle concomitante, análise de cenários, para fazer alertas, para fazer ponderações, para a sociedade acompanhar, né? Então tem relatórios periódicos, a cada mês serão feitos relatórios especiais, relatórios periódicos, e que serão divulgados amplamente para a sociedade, e também a gente entende que pode servir de subsídio, de ajuda para quem está executando a política pública, para os que estão à frente dos órgãos do Poder Executivo. Então, essa é a ideia. Então, está lançado oficialmente o monitor fiscal, e, repito, com a total apoio do presidente do tribunal, o conselheiro Valdomiro Távora, da Escola de Contas, do conselheiro Alexandre Figueiredo, de todos que se envolveram, enfim, que apostaram no projeto, e com essa equipe, que é muito boa, que já citei o nome, tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso. Já tem vários produtos que estão para serem lançados, que são muito bons, relatórios muito bons, sob o comando do Dr. Paulo Matos, aí, que é o cientista-chefe desse projeto, e o Raimi também acompanhando diretamente. Tenho certeza que vai ser muito exitoso. Obrigado. Então, agora passamos já direto, né, Larissa, para as perguntas aqui, não é isso? Pronto, doutor Gilberto, pode seguir para as perguntas. Isso. Então, tem várias perguntas aqui. Já são quase, na verdade, quase meio-dia, 11h59, então, estamos a quase 2h30 de debate. Veja como foi interessante isso. Mas eu vou, então, selecionar algumas aqui. Uma das perguntas aqui, uma coisa, as pessoas falam muito isso, que impressiona todo mundo, esse debate americano, né, o presidente Joe Biden anunciou um grande pacote de investimentos públicos, né, de mais de $1 trilhão. Na Europa também, investimentos muito, muito fortes. E aqui no Brasil, a gente parece que, cadê o do Brasil, né? Que a gente aqui, pouco se fala em investimento, pelo menos no nível federal, a agenda parece que é outra, só se fala em austeridade fiscal, quando parece que a necessidade do momento é outra. Então, causa muito incômodo em muita gente isso. Cadê o pacote brasileiro de reestruturação do país, né? O que é que está faltando para a gente entrar nessa também? Eu sei que a situação brasileira é diferente, a gente tem outras restrições, mas o fato é que muita gente tem falado nisso, o economista André Lara Rezende tem falado muito sobre isso, escrito sobre isso, a importância de retomar os investimentos públicos, o Raul Veloso também tem falado muito isso, a importância de retomar os investimentos públicos. Isso parece estar fora da agenda principal do governo. Então, se pergunto aqui como é que os debatedores veem isso, e como é que o Estado do Ceará se encontra nisso. Eu acho que o Mauro já adiantou um pouco isso. A gente aqui não tem teto de gasto, tem um teto de gasto, mas o teto de gasto não atinge o investimento público, não alcança, é apenas as despesas correntes. O investimento público fica fora do teto de gasto do Ceará, diferentemente da União. Então, como é que eles veem isso? O teto de gastos da União precisaria ser reformulado. Enfim, um comentário breve, pelo adiantado da hora, mas acho que a primeira pergunta é essa. Depois eu faço as outras, tá? Doutora Fernanda, acho que mesma ordem, se ela quiser comentar logo, como é que ela vê isso. Eu vou trazer a minha perspectiva, que não é de economista, eu não tenho formação em economia, mas tenho estudado bastante, até pela necessidade do próprio desempenho da atividade, e eu acho que a austeridade fiscal tem sido uma bandeira que tem sido implementada de uma forma equivocada, e eu vejo que diversos debatedores de assuntos econômicos têm também trazido outras perspectivas. Eu acho que o que acabou se misturando no atual governo federal foram medidas que tornaram o termo simplório e singelo demais. É como se você tentasse se apropriar de uma realidade que é complexa, que é um tema que precisa realmente de vários aprofundamentos, que precisa se fazer acompanhar de diversas reformas estruturais, e a equipe econômica, muitas das vezes, escutando o próprio ministro, né, ela dá um tom de que é tudo muito simples, que é a mesma coisa, comparando o orçamento nacional com o orçamento de uma família, quando você tem nuances absolutamente diversos. Então, veja, em momentos como esse, de graves dificuldades, e em especial num país como o nosso, ainda com profundas desigualdades,
essa bandeira da austeridade fiscal, da forma como vem sendo apresentada, ela já está trazendo um custo extraordinário para o país, que não se sabe em quanto tempo a gente vai conseguir tirar esse prejuízo no qual todos nós estamos acabando imersos, né? Então, eu acho que é super importante, e aí eu gosto sempre de tocar no tema da cultura, para encerrar aqui, conselheiro. Existe uma cultura de rechaço ao público ainda no Brasil. E quando você vem com uma toada liberal, que em tese você traria um outro patamar de profissionalismo, isso ainda é muito irreal no nosso país. Então, essas questões, elas precisam ser debatidas de uma maneira mais profunda. Me parece que está havendo um amesquinhamento daquilo que precisa efetivamente acontecer. E aí eu destacaria só um último ponto, a reforma tributária como algo absolutamente necessário, num viés totalmente diverso do que está sendo defendido pelo governo federal, que é a criação exclusivamente de uma contribuição sobre bens e serviços, que não vai resolver as ineficiências e as disfuncionalidades do nosso sistema, vai agudizar, porque nós precisamos tocar, sim, no ICMS. Obrigado, secretária Fernanda. Não sei se alguém gostaria de mais falar, o Paulo, o Mauro, mas rapidamente, por favor, porque Posso agregar bem pontualmente nessa discussão? Bem rápido, por gentileza. Claro. Eu acho que o meu amigo pessoal, Bruno Funchal, que era o secretário do Tesouro Nacional e agora está secretário da Fazenda, ele tem um pensamento muito parecido com o nosso aqui, de que investimento público é sim importante, se for bem feito, com ciência para fundamentar. Aí, quando ele olha para toda aquela equipe, a impressão que eu tenho é que as pessoas têm ainda um pé no passado e percebem que o Brasil é uma democracia recente, cuja estabilidade econômica vira e volta é ameaçada por políticas públicas federais equivocadas, e aí as pessoas se apegam no quê? Numa meta, como bem falou o deputado secretário Mauro Filho, do gasto total, comprometendo investimento e deixando a conta corrente, esse gasto pessoal, papocar literalmente, quando não era para ser esse o ponto. Tem medo de fazer uma reforma administrativa que controle gasto corrente e libere gasto público. E não tenha medo de se endividar corretamente. Então, assim, ainda tem muito receio, parece uma democracia recente. A equipe econômica acredita no poder do investimento público e na criação de uma ambiente que atrai investimento privado. Mas parece que tem medo de tocar em certos pontos, como reforma da administrativa, como controle de salários e soltar o investimento público. Então, assim, é um equilíbrio difícil, mas essa é a minha leitura do que é que deve estar se passando na equipe econômica lá, liderada pelo Bruno. Obrigado. Paulo, secretário Mauro, pois não. Serei breve também. Há um erro grave de concepção macroeconômica do teto do gasto. Se eu aumentar a minha eficiência na área da receita, ou seja, se eu ampliar a minha receita, aumentar o imposto sobre patrimônio ou o imposto sobre dividendos, não adianta nada, eu não vou aumentar os meus recursos para o atendimento de saúde, porque tem um negócio chamado teto do gasto. Então, é inócuo, não há nenhum estímulo. Se eu cortar incentivo fiscal 10%, 40 bilhões, não adianta, porque esses 40 bilhões eles serão destinados exclusivamente para o pagamento da dívida pública. Então, essa concepção de teto do gasto, bloqueando o investimento, pelo amor de Deus, é o fim do mundo. O Brasil, se persistir assim, as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto vão ser eternamente pequenas. E essa é a conclusão e a resposta que eu faço a essa questão dos investimentos. Esse teto do gasto está acabando o Brasil. Tem que ter o teto do gasto numa outra direção, mas jamais bloqueando o investimento, não priorizando o aumento de receita. Já pensou? Não posso priorizar o aumento de receita. Está descartado do Brasil. Então, são dois pontos que eu gostaria de frisar para poder responder rapidamente. Obrigado, secretário Mauro. Agora, uma pergunta sobre reforma tributária. As pessoas perguntam muito sobre esse debate sobre aumento, se é possível, qual a opinião de vocês, aumento de alíquota desses impostos sobre propriedade, TCD, o imposto sobre transmissão causa-mortes, né, e doação, o imposto estadual. Acho que a alíquota do Ceará é mais alta, se não me engano, é 8%. Possível hoje, se vocês entendem que deveria aumentar numa discussão de reforma tributária.
nessa linha, imposto sobre grandes fortunas deveria ser implementado no Brasil ou não, com a opinião de vocês? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, esses números são repetidos à exaustão, e a reforma tributária, e o Mauro até apresenta alguns números que são, assim, alarmantes, quer dizer, produtos de extremo luxo, tem consumo de altas classes, que não é livro, né, Mauro? Estou falando de livro aqui, livro tem que ser zero mesmo, na minha opinião. Estou falando de outra coisa, alguns exemplos que ele citou, salmão e filé mignon, etc. Tem alíquota zero de PIS/COFINS. Então, quer dizer, nesse debate de reforma tributária, como é que se pode caminhar para uma maior equidade na economia brasileira do ponto de vista tributário? É possível caminhar nesse caminho, nessa direção, ou não? Qual é a opinião de vocês? Pois não. Doutor Fernando, por favor, se quiser. Vamos lá. É absolutamente fundamental rediscutir a composição da nossa carga tributária e a distribuição, né, sobre as grandes mensurações, os signos presuntivos de riqueza. E aí, dentre eles, o senhor destacou a questão do ITCD, né, que é o imposto dos inventários, o imposto da doação, que no estado do Ceará, de fato, fruto da resolução do Senado Federal, que deixa, né, esse tributo, ele pode chegar até 8%, no estado do Ceará, ainda na época do Mauro, ele promoveu, foi feita a equalização para que nós atingíssemos o máximo, o que ainda, a média nacional não chega a 4%, o último estudo que eu vi chegava a 3,86%, e é uma absoluta derrota do Brasil, comparado aos grandes players democráticos, né, países que tributam muito mais o patrimônio. No revés, você tem a tributação sobre consumo. Quando você pega a média do OCDE, o Brasil está lá em cima. O último dado que eu que peguei acerca do consumo, nós só perdemos para o Chile. Então, assim, é uma carga tributária equivocada, extremamente penalizadora das pessoas mais pobres, que basicamente só consomem, não tem patrimônio, não fazem poupança, enfim, estão fora de todas das outras possibilidades, né, de incidência do tributo. E aí, só trazendo o retrato também pioneiro do estado do Ceará. Hoje, tramita no Senado Federal uma proposta de resolução do Senado Federal, protocolizada pelo senador Cid Gomes, que aumentaria o limite do ITCD para 20%, né? Então, existe essa possibilidade, e também o estado do Ceará liderou no CONFAS um projeto de lei complementar do ITCD, porque o ITCD também não possui lei complementar. E diferentemente do que as pessoas acham, hoje nós temos guerra fiscal no ITCD também, conselheiro Aldiberto, e as pessoas muitas vezes não sabem, patrimônios elevadíssimos, né? Quantidade de bilionários que a gente tem no Brasil hoje, que surfam entre os estados para buscar a alíquota mais baixa, dadas as possibilidades previstas na legislação. No tocante às grandes fortunas, eu traria também outra coisa que a gente merece a nossa meditação, que é, diante dessa grave crise que nós vivemos hoje, grandes países do mundo, inclusive os nossos irmãos aqui, os países da América Latina, da América do Sul, vários deles implementaram plus, né, nessa tributação com o foco nos mais bem afortunados para fazer face. No Brasil, nós não tivemos qualquer medida, não houve uma iniciativa, né, que durasse assim, 30 segundos no noticiário mais, eu diria, menos relevante para tratar dessa questão. Então, estamos tributando mal, estamos perdendo a oportunidade de debater seriamente. Esse é um tema ultra complexo. Na verdade, as propostas que aí estão, pouquíssimas delas vão resolver, eu diria, reaglutinar, porque antes mesmo de falarmos de reforma tributária, a gente precisaria falar do novo pacto federativo. Aí eu diria que o buraco é mais embaixo. E talvez nos falte hoje, não existe panorama político, eu não acredito no panorama político saudável hoje para a gente discutir essas questões. Então, eu estou bem desanimada no tocante a nós termos ainda uma evolução de reforma tributária no atual governo, mas tenho esperança que no próximo ano, nova corrida presidencial, a gente já consiga fazer esse engajamento com os presidenciáveis e tal, para fazermos um pacto nacional. E o CONCEFAZ, né, o grupo de secretários de Fazenda, tem atuado de uma forma bastante pioneira e liderando essa discussão nacionalmente. Alguém quer falar ainda? Secretário Mauro, pois não. Como eu aprendi muita coisa com a Fernanda, vou só complementar aqui, para os nossos internautas. O IPVA,
Você que compra o seu carro lá, paga lá, e aí reclama que a Cefaz está cobrando 2,5%. Pois bem, o rico, quando compra um barco, um avião, um helicóptero, paga 0 de PVA. Você sabia disso? 0 de PVA. Ou seja, há uma total disfuncionalidade no processo de justiça fiscal brasileira. Isso tem que ser modificado. E esse é o problema da reforma tributária. Lá só se trata imposto sobre consumo. Então, para quem está nos ouvindo que não é da área, o Brasil tem 4 eixos de arrecadação. Dos 2,1 trilhões que ele arrecada em tributo, ele arrecada 1,1 trilhão sobre consumo, ele arrecada mais ou menos 100 bilhões sobre propriedade, 400 bilhões sobre renda e 500 sobre folha. Então, então, tudo é centrado, a grande maioria, metade da arrecadação brasileira, é centrada no consumo. Esse é o sistema um dos mais perversos do mundo, porque como o pobre gasta uma maior proporção da sua renda no consumo, então ele paga muito mais imposto do que o rico no Brasil. E lá o pessoal não quer discutir isso, quer discutir. Eu sei que tem que simplificar. O trabalho dos secretários de Fazenda, que a secretária Fernanda tem dado aula lá dentro, e tem sido extremamente importante lá para todo mundo. Agora, as pessoas precisam acordar para essa necessidade. E ITCMD, para ficar dentro dos 2 minutos. O ITCMD, em boa parte do mundo, tem alíquotas que vão de 20% até 40%. Eu não vou falar dos outros países, porque o brasileiro, tudo é os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assado, pois eu vou lá mesmo. Lá, a alíquota do imposto sobre herança, do ITCD, a mínima é 20%. A máxima é 41%. Obviamente que a alíquota mínima de 20%, ela tem uma isenção de 5 milhões de dólares. Aqui também é a mesma coisa. Quando se tenta modificar, não é isso, Fernandes? Se tenta modificar a alíquota do ITCMD, você vai elevar, mas você vai, uma isenção, ninguém nem quer nem falar em classe média, não faz nenhum sentido. Você vai isentar lá patrimônio de 20 milhões, enfim, eu não sei ainda que percentual é esse, conselheira Gilberto, professor Paulo Matos. A gente tem que fazer uma faixa de isenção para poder isso efetivamente ser alcançado e fazer justiça. E por último, qual é a diferença entre imposto de renda e imposto sobre grandes fortunas? Que às vezes as pessoas, mas é a mesma coisa. Não. Renda é um imposto sobre fluxo. Ou seja, cada ano você há uma incidência do imposto sobre fluxo. Fortuna é estoque, é patrimônio. Então, você pode ter duas coisas separadas. Você pode ter um imposto sobre fluxo e você pode ter um imposto sobre estoque. Por isso que, na teoria econômica, isso é extremamente possível. Alguns países fazem isso. Agora, não pode ter alíquota muito grande, porque senão o pessoal tenta ir para outros países. Mas a alíquota baixinha, 1%, 0,8%, ou o que for, isso é extremamente inviável. Portanto, a reforma tributária, sem alterar a forma de distribuição da carga, não faz sentido. E, por último, a Fernanda já discutiu muito com ela, é isso? Hoje, na cesta básica, você tem 7% de ICMS, tem mais o que? 3,65% de PIS/COFINS para alguns produtos, para outros nem tem. Então, você vai aumentar de 7% ou 10% para 25%, que é a alíquota menor. A menor alíquota que tanto se fala é igual a orelha de freira. Eu nunca vi nenhum sistema dizendo que era 25%. Dizem que é 28%. Viu, conselheira Gilberto, professor Paulo Matos e internautas que estão nos ouvindo. Pois bem, aí a gente vai aumentar o arroz, o feijão, aí o pessoal, o nosso companheiro amigo, muito amigo também da Fernanda Bernarda Pinto, diz, mas professor Mal, o senhor não está entendendo. Nós vamos cobrar esse imposto, mas em 60 dias nós vamos devolver esse imposto para a população. Tu já viu o fisco devolver dinheiro? Você já ouviu falar nisso, Gilberto? E mais? O imposto de renda todo ano devolve, né? Hein? O imposto de renda devolve todo ano. O imposto de renda, sim, mas o CMS, imposto sobre consumo, não. Esse não, né? Não conheço. E mais, mas abstraindo disso, mesmo que fosse devolvido, olha o raciocínio. O pobre vai pagar para receber com 60 dias. O Brasil vai ser o único lugar do mundo onde o pobre vai ter que ter capital de giro. Já pensou? Ele vai pagar na frente para receber depois. Isso é o fim do mundo onde nós estamos. E eu vou combater. A Fernanda tem me ajudado e eu vou combater insistentemente, porque pobre ter capital de giro é de lascar o cano. Sr. Paulo, quer fazer um comentário rápido, por favor? Bem simples.
O imposto sobre grandes fortunas é socialmente desejável, muito oportuno, parece uma medida social muito interessante, mas os números que são postos na mesa, eles são superdimensionados, porque parte dessas grandes fortunas que podem ser migradas serão migradas para outros países com alíquota zero. Mas é socialmente desejável, não gera muita distorção. Onde realmente a gente tem que implementar maior receita é em cima de patrimônio, é em cima de bens duráveis, principalmente com maior valor. É socialmente justo, também gera pouca distorção. Baixar, claro, alíquotas sobre consumos e principalmente sobre a linha de produção. É onde qualquer 1% a mais de alíquota gera grandes distorções. E, por fim, um apelo a todos os estados, não só o cearense, eu acho que está na hora também dos estados reverem suas políticas de receitas patrimoniais. O assunto de gestão de ativos públicos está aí na mesa. O Ceará certamente vai aproveitar melhor isso, assim como outras unidades da federação também, mas eu acho que receitas patrimoniais é um caminho para se aumentar um pouquinho essas receitas, né? Obrigado, professor Paulo. Então, já são 12h20. A última pergunta que já foi feita, para a gente concluir, até 12h30, acho que a gente conclui, sobre incentivos fiscais. Então, qual é a ideia do senhor sobre incentivo fiscal, principalmente no Ceará? A gente sabe que houve uma guerra fiscal muito forte no Brasil. Isso fazia parte da estratégia de desenvolvimento dos estados menos desenvolvidos, mas o problema é que alguém fez uma imagem que eu achei ótima, eu não lembro agora quem foi, que ele falava que o incentivo fiscal é um pouco como o estádio de futebol, está todo mundo sentado, aí alguém fica em pé, aí os outros também ficam em pé. Aí depois está todo mundo na mesma situação de antes, só que mais desconfortável, né? Todo mundo em pé, antes estava todo mundo sentado. É um pouco isso, quer dizer, São Paulo entrou na guerra fiscal muito fortemente, né? E agora como é que a gente consegue sair disso? Então, como é que vocês veem isso? Se como é que pode caminhar nessa direção? E, por fim, eu queria perguntar ao secretário Mauro e à secretária Fernanda, assim, o que é que preocupa mais a você do ponto de vista de equilíbrio das contas públicas do Ceará? O que é que, não diria que tira o sono, mas o que é que precisa mais de preocupação? O que é que tem preocupado mais? Assim, é a parte da receita, em que aspecto? É a continuidade da pandemia? É o crescimento de gasto pessoal? É previdência? A previdência já está bem equacionada depois da reforma? Ou isso ainda precisa cuidar muito bem? Qual é o principal problema? O que é que tira mais o sono? O que preocupa mais? O que é que a gente tem que ficar mais atento? Então, doutora Fernanda, se puder responder. Obrigado. Conselheira Gilberto, falar de guerra fiscal e falar dos incentivos fiscais, não tem como. Eu volto para a temática da reforma tributária. As pessoas falam muito, às vezes, eu acho, até de forma irresponsável, não é nem maldade, mas é desconhecimento também da realidade. Então, assim, se o Estado do Ceará hoje tomasse um movimento de redução agressiva, né, mais do que já foi feito, por exemplo, dos seus benefícios fiscais, hoje, dada essa volatilidade do capital, dada a possibilidade de você se instalar aqui nos nossos vizinhos, a gente passaria por uma situação super difícil. Então, o que é que eu tenho dito? Não há como falarmos em redução, eu diria, estruturada, profissional, responsável nesse país, se nós não discutirmos reforma tributária. E aí eu trago um dado normativo que, para mim, na minha tese de doutorado, eu tenho um capítulo só para falar da inconstitucionalidade dele, que é da Lei Complementar 160 de 2017, aprovada pelo Congresso Nacional, que visava, né, acabar com a guerra fiscal, estabeleceu times para a duração dos benefícios inconstitucionais. Uma lei complementar, ela veio afrontando, ela veio constitucionalizando aquilo que nasceu inconstitucional. Porque o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição, diz que para você ter benefícios fiscais, você precisa de aprovação do CONFAS. E todas as unidades da federação, porque as pessoas gostam muito de dizer que benefício fiscal é coisa de Nordeste. Errado. Não existe nenhum estado da federação que fique fora disso. Então, todos os estados tinham seus benefícios depositados, aprovados, vigentes e não aprovados pelo CONFAS, que foram, inclusive, depositados, e pasme, conselheiro, a Lei Complementar 160 criou um portal nacional de transparência tributária que não é acessível a ninguém. Ele só é acessível pelos estados. Então, até, eu acho, desgastar a palavra. Como é que você usa o nome transparência num negócio que é de acesso fechado? Então, assim,
Nessa medida, essa lei complementar trouxe um crime ainda maior para mim, que é o da chamada cola. Então, os estados depositam, né, as suas leis inconstitucionais, todos os estados depositaram, porque a guerra fiscal, ela não é uma guerra de 1, nem de 2, nem de 3, é dos 27. E, a partir daí, você pode ir lá e colar. Esse benefício aqui de Pernambuco, ele está depositado e eu vou trazer aqui para o Ceará. O benefício constitucional de lá depositado, você traz, e isso aí, legitimado pela Lei Complementar 160. O que é que acontece, o conselheiro Edilberto? Muito simples. Os empresários, eles conhecem muito bem os benefícios fiscais que tem no Brasil. E aí, logicamente, já chegam, Fernanda, eu queria vir para o Ceará, mas eu quero esse benefício que tem aqui no Pernambuco. Porque tem estados que são muito mais agressivos que o Ceará na guerra tributária, na guerra fiscal. Não tem comparação. E aí você se vê numa dificuldade, porque óbvio que você quer atrair novos investidores, você quer gerar mais emprego, mas a lei complementar tornou tudo mais difícil. Então, não vejo, eu acho irresponsável, uma medida de debater fim de benefícios fiscais sem que a gente consiga pactuar isso nacionalmente. Isso pode ficar muito bonito no âmbito da teoria e etc e tal, mas nós temos, ainda mais agora, a pandemia trouxe, eu diria, uma urgência nessa questão da geração de emprego e renda, vai ser cada vez mais desafiador no planeta gerar emprego, gerar renda, então nós precisamos rediscutir isso. Mas eu acho que precisamos ter alguns pactos a priori, passa pela reforma tributária. E segundo, o que é que me preocuparia mais? Eu vejo, existe um esgotamento, né, de todos nós, da sociedade, por conta de várias crises que nós estamos enfrentando simultaneamente. Isso não é de somenos importância. Você tem uma crise grave de saúde, você tem uma crise grave econômica, você tem uma crise grave política, você tem uma crise ética. Então, assim, isso gera reflexos, e a economia... Enfim, tenho me aproximado, a economia é uma ciência social, então você precisa compreender também as predisposições humanas, né? Esse próprio conceito de resiliência, o quanto tempo vai durar, né? O Brasil está aí numa dificuldade imensa para vacinar as pessoas, né? Por quê? Porque não tomou determinados passos a priori e agora estamos todos desesperados. A Índia vem e traz uma pitadinha a mais de problema, porque pode ser um veio para o qual vão acorrer grande parte desses volumes de vacina, enfim, é uma coisa super complicada. Então, o esgotamento da sociedade, né, o esgotamento de todos nós, o esgotamento que é humano, institucional, econômico, né, para o enfrentamento, e, logicamente, a partir de 2021, nós retiramos aí as proibições relativas impostas pela Lei Complementar 173, e aí, obviamente, precisaremos, né, Mauro, ter aquela rigidez ali no COGEF para controlar gasto pessoal, porque vai haver uma demanda reprimida e isso vai precisar de realmente muita austeridade. Aí sim, eu acho que essa palavra é para poder equilibrar essas forças. Mauro, quer comentar? 2 pontos rápidos também, porque depois que a Fernanda fala, a gente fica quase sem poder falar. Guerra fiscal, para que o internauta entenda, é o seguinte: 72% do produto interno bruto está no sul e sudeste. Portanto, a grande parte da indústria brasileira também no sudeste, sul e sudeste. Para uma indústria vir para o estado do Ceará, que não tem mercado consumidor que justifique a altura do processo industrial, grande mercado consumidor é sul e sudeste. Então, para uma empresa vir para cá, ela tem um custo de trazer o insumo, o custo do frete, tem vários outros custos. Então, o incentivo fiscal, basicamente, é você compensar o custo de deslocamento de uma indústria de uma outra região, a da mais desenvolvida, porque a União não faz desconcentração industrial e econômica, apesar de ser um capítulo da Constituição brasileira. Então, quando você desloca para cá, que ele começa a pagar tributo, que aí vem o primeiro conceito. O estado do Ceará, quando traz uma empresa para cá, ele não perde receita, ele aumenta a receita. Você vai aumentar 25%, mas não tinha nada, ele aumenta, você agrega a receita. Isso é um conceito que as pessoas quase não conseguem compreender isso, que no incentivo fiscal, você pode dizer, não, mas aí São Paulo vai perder. Tudo bem, vai, eu estou tentando desconcentrar isso. E por que, segundo ponto, quando ele produz aqui no Norte e Nordeste e que tem que devolver os produtos para o grande mercado consumidor, é outro custo.
ele tem que devolver também para lá, porque o que ele vende aqui não é suficiente para sustentar um parque industrial com o mínimo de tamanho. Então, essa vinda e ida daqui para lá, a gente monitora qual é o percentual de incentivo que dá igualdade de condições, vou repetir, que dá igualdade de condições de produzir lá fora e produzir aqui no estado do Ceará. Mas as pessoas são muito idiosincráticas, a isso como se fosse o fim do mundo. E como bem disse a secretária, é o Brasil inteiro que está fazendo. Então, se temos um fundo para compensar isso, se temos uma política de desenvolvimento das regiões menos favorecidas, tudo bem, a gente pode discutir o fim disso, mas simplesmente parar isso, eu me preocupo muito com o que é que vai acontecer, não é nem com novas indústrias vindo para cá, não. Eu me preocupo como fica a instalação das empresas que aqui estão hoje, né, produzindo emprego, mesmo, mas é pouco, foi produzido 30 mil empregos, é muito pouco, enfim, mas isso poderá ser alterado nessa nova composição tributária que aí tá gerado. Portanto, isso precisa ser melhor acompanhado mesmo, porque o Nordeste não pode aceitar uma reforma tributária sem que, ao colocar, conselheira Gilberto, o princípio do destino puro, para que as pessoas entendam, do 18% do ICMS, 7% fica na origem, 11% vai para o Estado consumidor. O princípio do destino puro é que todos os 18%, eles vão para o Estado. Portanto, o incentivo que normalmente é dado na produção, ele vai deixar de existir das grandes empresas que estão lá. E isso pode gerar uma perda de competitividade do Estado do Ceará. E sobre as principais preocupações do Estado hoje, fiscais? Bom, a primeira grande preocupação já foi aqui tratada pela secretária Fernanda. Primeiro, é o gasto pessoal. Nós estamos com várias alterações de planos, estamos fazendo várias ascensões funcionais no decorrer desse período. Os planos de cargos vão ter repercussão a partir de 1º de janeiro, mas já falei mitigado em janeiro e maio. Isso vai dar um aumento na relação pessoal sobre receita corrente líquida. Isso é um ponto muito grande. E segundo, como o Estado continua sendo aquele de maior volume de investimento, investindo 2,5 bi por ano, o Estado que investe muito, ele tem um custeio associado a ele. Então, você tem que controlar lá na CAPAG, que é o gasto de custeio que está lá, porque senão a gente pode ter problema. Por isso que nós não somos, inclusive, como a secretária Fernanda já falou, a gente tem que ter cautela nisso. Então, esse aumento do investimento, daí é o papel do COGEF, que as pessoas que não são do tribunal, e o que é COGEF? COGEF é um comitê de gestão fiscal e por resultados, que é composto pela Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Casa Civil, Controladoria e sempre com a gente a Procuradoria-Geral do Estado. Então, lá, nós discutimos a questão do custeio, porque a política pública, o secretário discute diretamente com o governador, otimiza o tempo do governador. Agora, se a secretaria quer comprar carro, se a secretaria quer mais combustível, ou se ela quer isso e aquilo, custeio, o funcionamento da máquina, aí o eixo de discussão, e aí o COGEF tem feito esse controle assim muito efetivo para poder diminuir essa despesa. Portanto, me preocupa também, novas escolas vão entrar agora, escolas profissionalizantes, que tem um custeio um pouco maior do que a escola convencional, conselheira Gilberto, e isso gera preocupação na gente, até porque a perspectiva de receita, que a secretária Fernanda tanto tem trabalhado, a atividade econômica voltando, dá mais tranquilidade para ela, para se trabalhar. Agora, eu acho que o primeiro trimestre ainda vai ser, se tiver crescimento, 0 ponto alguma coisa. O segundo trimestre, eu ainda acho que vai ser decréscimo do Produto Interno Bruto. Portanto, a receita de maio, mês base abril, eu acho que a gente tem que ter cuidado para avaliar isso. E aí vamos ver o segundo semestre, apostar que as expectativas dos investidores possam estar invertidas, as vacinas já tenham chegado, e você possa vislumbrar um aumento da atividade econômica que venha compensar, né, tanto o aumento do gasto pessoal quanto o aumento do gasto corrente. O senhor Paulo quer fazer algum comentário? Acho que a minha maior preocupação é a gestão da dívida e investimentos cada vez mais cirúrgicos. Simples assim.
Ok, obrigado. Então, eu agradeço muito a participação da doutora Fernanda, secretária da Fazenda, foi excelente. O secretário Mauro Filho, excelente. Professor Paulo Matos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Muitas perguntas ainda tem aqui, acho que pelo menos umas 10, mas a hora já está bem adiantada. Antes de concluir, eu só queria agradecer muito e registrar o trabalho, a participação do pessoal do IPC, foi muito importante a participação deles, são realmente vestem a camisa, se esforçam, se dedicam, são entusiasmados. O pessoal do cerimonial, a doutora Ana Líade, e aqui o cerimonial específico aqui, que era a doutora Larissa, que está fazendo. O pessoal da assessoria de comunicação, que divulgou o evento, e teve uma acolhida muito grande, um trabalho muito bem feito da assessoria de comunicação. E o nosso núcleo aqui, né, do IPC, que é o NUPESC, eu estou vendo ali o doutor Raimi, que foi para o shopping, voltou agora, né, Raimi? Apareceu agora. Brincadeira, mas então é isso, gente. Muito obrigado e bom dia a todos que assistiram, tiveram paciência agora até quase 12h33, ainda